Feche os olhos por um momento e imagine um mapa mundi iluminado ao anoitecer. As luzes que cintilam nas grandes metrópoles não são apenas lâmpadas, são a prova viva de séculos de acumulação de capital. Cada faísca de luz representa um investimento passado, alguém que decidiu esperar, poupar, planejar. Hoje vamos explorar como a visão de Bern Bawerk sobre o capital e os juros não é apenas uma teoria econômica, mas uma lente para entender o crescimento das nações e o próprio progresso humano. Capital como motor do crescimento. Para Bern Bawerk, capital não é luxo, é a essência da produtividade. Sem ele, a força de trabalho permanece limitada, quase primitiva. Com ele, cada trabalhador multiplica seus esforços. Imagine duas sociedades idênticas, mas com hábitos diferentes. A primeira consome tudo o que produz. A segunda decide reservar 20% de sua produção para criar ferramentas, máquinas e infraestrutura. 10 anos depois, a diferença é abissal. A segunda sociedade colhe mais, vive melhor, investe em educação e saúde. Esse raciocínio, simples e poderoso, antecipa o que economistas do século XX chamariam de teoria do crescimento endógeno. Capital gera produtividade, que gera mais capital, criando um ciclo virtuoso. O elo com a inovação tecnológica. Mas capital não é apenas ferro e concreto, é também conhecimento incorporado. A construção de uma rede de computadores, o desenvolvimento de um medicamento, a invenção do avião, todos dependem de poupança e investimento paciente. Bern Bawerk, escrevendo em 1884, não podia imaginar satélites ou inteligência artificial, mas sua lógica já explicava por que sociedades que investem em pesquisa e educação colhem inovações disruptivas. Sem o tempo de espera, não há ciência de ponta. Perguntem-se, de onde vêm os recursos que financiam laboratórios, universidades e startups? Eles não brotam do nada, nascem da poupança e do capital acumulado. A armadilha do consumo imediato. Esse ponto leva a uma reflexão incômoda para o nosso século. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Crédito fácil, compras em um clique, compre agora, pague depois. Bern Bawerk alertaria: quando uma sociedade escolhe sistematicamente o presente sobre o futuro, sacrifica sua própria prosperidade. Vemos exemplos atuais: países que sustentam déficits crônicos, famílias endividadas que não conseguem poupar, empresas que priorizam lucros trimestrais em vez de inovação de longo prazo. O resultado? Baixo investimento, estagnação, vulnerabilidade a crises. Políticas públicas à luz de Bern Bawerk. Aqui entramos em terreno delicado. O papel do Estado. Bern Bawerk não era um anarquista. Ele foi ministro das Finanças, conhecia as engrenagens do governo, mas defendia a disciplina fiscal e moeda sólida. Ele via o déficit permanente como inimigo da acumulação de capital. Quando o governo gasta mais do que arrecada e financia isso com emissão monetária, está, em essência, consumindo o futuro. Essa visão ecoa em debates atuais sobre dívida pública, inflação e política de juros. Quando um país escolhe inflação para aliviar dívidas, está punindo os poupadores, exatamente aqueles que tornam o progresso possível. Casos históricos. A lição dos milagres econômicos. Vejamos exemplos concretos. Alemanha e Japão no pós-guerra. Ambientes devastados, mas com forte cultura de poupança e investimento. Em poucas décadas, tornaram-se potências industriais. Tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. Crescimento sustentado por altas taxas de poupança e investimento em educação e tecnologia. Suíça e Holanda. Pequenos em território, mas gigantes em capital acumulado, transformando estabilidade e poupança em qualidade de vida. Compare com países onde o consumo imediato e a instabilidade corroem a confiança, crescimento irregular, fuga de capitais, crises recorrentes. Esses paralelos mostram que a preferência temporal não é só uma característica individual, é também cultural e institucional. Uma pausa pessoal. Pense, por um momento, na sua própria história familiar. Talvez seus avós tenham economizado para comprar uma casa, para pagar estudos, para abrir um pequeno negócio.
Esse ato de renúncia plantou sementes que hoje sustentam você. O capital é, no fundo, um ato de amor ao futuro. Cada geração que poupa e investe oferece um presente a seguinte: do capital humano ao capital social. Hoje falamos também em capital humano e capital social, conceitos que Baumgartner não usava, mas que cabem perfeitamente em sua teoria. Capital humano, educação, habilidades, saúde. Capital social, redes de confiança, cooperação, cultura de honestidade. Investir nisso também exige esperar, poupar, planejar. Um país que educa suas crianças está realizando um processo roundabout de décadas, cujo retorno é uma população mais criativa e produtiva. O desafio da era digital. Finalmente, olhemos para o presente. Criptomoedas, fintechs, inteligência artificial, economia de plataformas. Será que a teoria do capital de Baumgartner ainda vale? Sim, talvez mais do que nunca. Mesmo em um mundo de bits e algoritmos, é preciso esperar e investir. Data centers, pesquisa em machine learning, energia para blockchains, tudo isso demanda capital físico e humano. Os juros continuam sendo o termômetro da preferência temporal da sociedade, mesmo quando o dinheiro muda de forma. Nesta terceira etapa, vimos como o capital é o motor do crescimento econômico. Poupança e investimento sustentam inovação e bem-estar. Instituições e cultura moldam a preferência temporal de um povo. A teoria de Baumgartner ilumina fenômenos do século XXI, da biotecnologia às criptomoedas. Na próxima parte, examinaremos como crises financeiras, bolhas e políticas equivocadas podem sabotar esse processo de acumulação, preparando o terreno para o diálogo com as teorias de Mises e Hayek que virão no bloco seguinte. Até lá e um forte abraço.